Olá, meu nome é Roberto Hobbs e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin. Eu vou colocar aspectos que as pessoas não conhecem sobre Bitcoin, na maioria das vezes, e aspectos que as pessoas conhecem, só que de forma um pouco diferente. Primeiramente, o Bitcoin foi criado após o subprime em 2008, que o subprime basicamente é a crise do mercado imobiliário americano, que quase levou os Estados Unidos à falência. E milhões de pessoas foram despejadas das suas casas por não poder pagar as suas hipotecas, certo? Então, após a crise, o pseudônimo Satoshi Nakamoto desenvolveu o projeto Bitcoin e, com a ajuda de outros programadores, deu origem ao Bitcoin. Eu não acredito que apenas uma pessoa, no caso Satoshi, foi o criador. Eu acredito que isso é um pouquinho mais complexo, que foi um grupo ou uma empresa. E eu não acredito que o Bitcoin é 100% uma coisa feita para ajudar. Tanto que os criadores dele provavelmente estão multimilionários, certo? E o que a gente consegue ver? A criptografia usada no projeto Bitcoin tem o SHA-256, que basicamente é um algoritmo de dificuldade 2 elevado a 256, que dá um número extremamente grande. Ou seja, essa é a dificuldade de se conseguir quebrar, vamos dizer, a cadeia de blocos do Bitcoin por força bruta. Mas, e esse é um dos primeiros pontos negativos, o SHA-256, como eu disse, é de 1980, feito pelo exército americano, e tem uma vulnerabilidade que, ao meu ponto de vista, é extremamente perigosa, que é a vulnerabilidade dos 50%, o ataque de 50%, tão famoso na história dos programadores, né? Que basicamente é, se você tiver mais de 50% de todos os blocos, de todo o poder de mineração do Bitcoin, mais um, você tem acesso a mudar toda a cadeia do Bitcoin. Toda a cadeia do Bitcoin, quando eu falo, pense que na sua carteira tem 10 Bitcoins, certo? E na carteira de outra pessoa não tem nenhum Bitcoin. Se eu tenho esse poder, eu posso transformar os seus. Eu posso simplesmente fazer os seus 10 Bitcoins aparecerem na carteira da pessoa que não tem Bitcoin. E você fica com zero e ele fica com 10 Bitcoins, independente de quanto está valendo o Bitcoin. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Isso, teoricamente, afundaria todo o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, ele é uma moeda revolucionária, ele é à frente do seu tempo, de 2009, com certeza, mas hoje ele é obsoleto por sistemas governamentais. Pix, por exemplo, e outras coisas da Europa e dos Estados Unidos. Mas eu vou usar o Pix porque é um negócio bem rápido e é brasileiro, de um país que está emergindo, vamos dizer assim, perante o mundo, com todas as dificuldades que a gente tem. Então, se você hackeia o Bitcoin e faz essa substituição, o pânico e o medo estão predominando e é salve-se quem puder. Porque no momento em que uma carteira ou um Bitcoin aparecer onde não devia ou for transferido onde não devia, entenda uma coisa, existem dois tipos de aspectos aqui. Primeiro é a mineração. Segundo é você ser o usuário da carteira e você ser hackeado porque você errou. Essa segunda opção acontece meio que todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Então essa segunda opção não altera a cadeia. Mas a primeira opção, essa geraria pânico, caos e pavor. Então se o atacante, o hacker, ou o grupo, ou a empresa fizesse isso, seria um tiro no próprio pé. Por quê? O preço despencaria e talvez não daria tempo deles venderem os bitcoins e conseguirem sacar. Então, é meio que você estaria prejudicando você mesmo, mesmo que você estivesse ganhando. Então, essa possibilidade você deixa meio que de lado. Então, vendo que se acontecer um ataque, um hackeamento do Bitcoin, ele perderia o valor e provavelmente o atacante, o grupo o hacker ou qualquer outro tipo de coisa
não daria tempo de fazer praticamente nada, todo o mercado iria à ruína. Eles não têm muito interesse em fazer isso. Mas essa vulnerabilidade do SHA-256 foi apresentada para vocês aqui no meu canal. Mereça um like, mereça uma curtida. A força de mineração dos blocos aumenta absurdamente, mas sempre visando 10 minutos ou uma coisa bem próxima a isso para fazer um envio e recebimento de bitcoins o mais rápido possível. Por quê? Porque você não pode, por exemplo, ir numa padaria, comprar um café, um pão e esperar uma hora para confirmar um pagamento por bitcoins. Isso acabaria com todo o aspecto da moeda, né? Toda a estratégia por trás do Bitcoin. Bitcoin é deflacionário? Se você pensar que deflação é a falta de um produto no mercado e a valorização do mesmo produto, exemplo, vou dar um exemplo bem simples do cotidiano da sociedade. Você tem um carro, vamos colocar aqui um carro bem antigo, um Fusca, 1950, 1940, um Fusquinha bem antiguinho. E tem no mundo só 21 Fusquinhas desse. Então, você pode pedir um preço bem caro pelo seu Fusquinha, porque a chance de ter outro Fusca sendo vendido mais barato pelo seu é difícil. Então, vamos só trocar os nomes. Você tem 21 milhões de bitcoins, certo? Então, se você está vendendo um bitcoin, a chance de outra pessoa estar vendendo bitcoin mais barato que você, ela existe. Sim, ela existe. Mas vai chegar num ponto em que só existem 21 milhões de bitcoins. E as pessoas não vão querer vender toda hora, todo momento, por qualquer preço. A ganância vai predominar e o preço tende a subir. A oferta e demanda, que tanto é falado nas escolas, mas mal explicado pelos professores, não por culpa deles, mas sim por culpa de um sistema de educação que está literalmente colocando as pessoas para não pensar, para achar que são uma coisa que realmente elas não são. Como você pode perceber, críticas ao nosso bom e velho Mac. Acontece. Não que eu acho melhor o Mac do que não ter nada, tá? Mas o Mac ainda está muito longe de ser uma coisa perfeita. Ué, voltando para o assunto Bitcoin, senão a gente foge de todo o nosso repertório aqui. Então só existem 21 milhões de Bitcoins. No começo, você baixaria uma carteira e colocaria no seu computador e mandaria seus Bitcoins para lá e eles estariam seguros no seu computador. Só que, se o seu computador pegasse vírus ou se seu HD estragasse, bye bye Bitcoins, bye bye carteira de Bitcoins. Chora, meu filho, perdeu. Já era, compra de novo e vê se trata de colocar segurança nos seus Bitcoins. Então, muitos dos Bitcoins já minerados já se perdeu. Existe também o quesito halving. Halving basicamente é, de 4 em 4 anos, a quantidade de bitcoins recebidas por bloco diminui 50%. Então, nos primeiros anos de Bitcoin, se você minerasse um bloco de Bitcoin com o seu computador, de uma forma bem arcaica, bem simples, você ganharia 50 Bitcoins. Aí você pensa, porra, 50 Bitcoins hoje é muito dinheiro, né? Caramba, sim, mas naquela época não valia $1 e a energia que você estava gastando era mais cara do que o Bitcoin que você estava, os 50 Bitcoins que você estava ganhando. Quem acreditou e guardou e ficou bilionário, trilionário, não faço nem ideia de dizer quanto tem gente que ficou e mudou de vida por causa disso. Mas hoje, após esses 4 anos, a gente ganha 6,75 Bitcoins, se eu não me engano. Alguma coisa próximo disso. Daqui 3 anos vai cair para 3 ponto alguma coisa. Então, a quantidade de bitcoins sendo vendida no mercado por mineradores, ela diminui muito. E isso tende a fazer menos o preço abaixar, porque o minerador de Bitcoin gasta energia, gasta tempo, gasta poder computacional, pessoas para pagar. Então ele precisa vender os seus Bitcoins mais caro, porque senão ele vai ficar no prejuízo. Não adianta só ele minerar e vender por um preço muito barato, porque ele vai ter perdas. E as pessoas também, a ganância das pessoas em querer considerar Bitcoin não como uma moeda de segurança, porque um Bitcoin vale um Bitcoin, mas um Bitcoin pode valer infinito perante uma outra moeda que tenha desvalorização.
Exemplo, um Bitcoin perante um peso argentino, se a Argentina, infelizmente, continuar do jeito que está por 100 anos, tende a se tornar um número muito grande. Ao dólar, ao real, ao euro, ao libra, ao peso sueco. Então, assim, um Bitcoin vale um Bitcoin. Um dólar vale um dólar. Um real vale um dólar. Mas quando eu faço a conversão de real para dólar, um dólar vale 5,19 reais. Um dólar, que já valeu 2, 3, 4 reais. E assim caminha a nossa desvalorização da moeda. Então, se acontecer do Bitcoin valorizar perante a moeda do seu país, você tende a ter lucro com isso. Se o Bitcoin começar a ter um novo rally de alta, impulsionado não pelos fatores que o Bitcoin vale, mas sim por ganância de seres humanos, tende a ter valorização. Mas o outro lado da moeda, os outros 50% do yin yang, a parte de desvalorização, quando você compra no momento errado e você perde muito dinheiro, existe e é extremamente complexa. Então, assim, Bitcoin já caiu 99% várias vezes no período da história, 80% várias vezes no período da história, 70%, 50%, 40% nem faz cócega se você tiver alguém da sua família que compra Bitcoins há 7, 8 anos. Ele nem assusta se Bitcoin cai 50%. Mas o que acontece é, a ganância das pessoas faz o preço subir. E você pode ter lucro com isso, mas também pode ter prejuízo se você entrar na hora errada. Então, a melhor forma de se investir em criptomoedas é fazer aportes mensais, semanais, de valores extremamente baratos que não vão afetar a sua vida, o dinheiro de alguma coisa bem supérflua que você não precisa e que vai ficar parado e que não vai fazer falta para você, ser investido em criptomoeda que tenha um certo valor para a sociedade, porque lixo em criptomoeda tem aos montes, tem moeda que tem trilhões e trilhões e não adianta, é especulação, não é só competência comprar uma moeda que é, por exemplo, moeda de cachorro e ela valorizar 5.000% e você ficar rico, porque você colocou seu dinheiro numa coisa que teoricamente não valeria nada, mas seres humanos são assim e acontece de pessoas ficarem ricas com coisas que não fazem sentido. Então, cuidado. Eu estou falando para você investir em qualquer criptomoeda ou para você comprar lixo, cripto e achar que vai ficar bilionário? Não é o aspecto desse canal que te dá em direção de investimento. Não sou qualificado para isso e não quero ser. Quem sabe se o preço vai subir ou cair, não sou eu. É Deus, Jesus e qualquer outra religião aí que for, por exemplo, Maomé, Buda, que sabe. E eles não dão consultoria financeira para ninguém. Então quem falar para você que é certeza que uma determinada coisa vai valorizar, cara, tem um grande risco da pessoa não saber que isso realmente pode ou de acontecer. Coloque as fichas na mesa, coloque as cartas na sua frente e veja se compensa entrar nesse jogo. Porque se você perder, vai ser dolorido, certo? Então, Bitcoin, eu consegui apresentar para vocês fatores que muitas vezes não são apresentados em canais aqui no YouTube. Não que esses canais sejam ruins, às vezes esses canais só querem falar os lados bons ou os lados ruins. Eu tento falar os lados bons e ao mesmo tempo lados ruins para que você fique ciente do que você está pensando em fazer com o seu dinheiro. Tão suado dinheiro que cá entre nós está ficando difícil de conseguir pagar as contas cada mês que passa. E só tende a piorar com o passar dos anos, infelizmente. Então, com educação financeira, com pessoas explicando as coisas, eu penso